Olá, telespectador internauta das redes sociais da Docton TV. Estamos de volta com mais um podcast da Docton TV, o 100 Ponto Final. Eu e Débora iremos entrevistar hoje uma pessoa especialista na área de advocacia previdenciária. Por quê, né, Débora? O assunto do momento está sendo a questão do INSS. As mudanças geram muitas dúvidas, né? O público tem muita dúvida. Eu acho que vai ser um podcast muito esclarecedor. Eu que estou aí também de olho na questão aí de aposentadoria, né? Das pessoas, da família. Eu sei que as mudanças que estão acontecendo, a expectativa são positivas, né? São para as melhorias e desenrolar essa fila gigantesca que ninguém está dando conta mais, né? E para falar sobre este assunto, estamos aqui com a nossa convidada, a nossa querida doutora Ludmila Batista Guzmão. Olá. Ela que é advogada previdenciarista, especialista, né, nesta área, por isso que resolvemos trazer essa pessoa aqui muito bacana, nossa amiga aqui de casa também, para que você, nosso telespectador, possa saber um pouco mais de detalhes também sobre essas mudanças, né, Débora? Sim. Seja bem-vinda, Ludmila. Obrigada, é um prazer estar aqui, né? A gente falar sobre o que a gente ama fazer, é sempre um prazer, e também esclarecer as dúvidas, né, da população brasileira, das indignações, né, dos segurados do INSS, que sempre que você faz a sua parte, você quer que o INSS faça a dele também. Infelizmente, né, as pessoas que vão ao INSS hoje têm muitas frustrações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre essas filas enormes que estão aí, as expectativas, né, desse novo governo, vamos dizer assim, para poder enfrentar esses problemas da Previdência e tentar esclarecer um pouquinho sobre isso para todo mundo aqui. Verdade. Quantos anos já na advocacia, Ludmila? 10 anos na advocacia. E como especialista em advogada previdenciarista? Sim. A advocacia, assim como a maioria, né, das profissões autônomas, vamos dizer assim, quando a gente começa, a gente faz de tudo. Né? Nós somos um generalista, né? Para depois conseguir atuar realmente naquilo que você gosta, naquilo que você ama. Eu iniciei a advocacia no ano de 2010, né? Eu falo 10 anos porque eu tive um tempo de serviço público, então eu ocupava um cargo no Tribunal de Justiça que me impedia de advogar. Então, eu não podia advogar e depois eu retornei. Mas ao todo aí, mais ou menos uns 10 anos. Quando eu comecei, eu fazia de tudo. Eu falo que até briga de vizinho eu estava resolvendo. Mas quando começou a pandemia, que a gente aumentou a demanda previdenciária assim, significativamente, a população, ela de fato adoeceu mais, né? Nessa pandemia, nesse pós-pandemia, quando eu pensei assim, não, agora eu quero fazer o que eu amo. Então, eu finalizei todas as minhas outras atividades e foquei na advocacia previdenciária. Na verdade, desde o início eu advogo na área previdenciária, mas não de forma exclusiva. Mas de 2018, 2019 para cá, assim, eu e a minha equipe, assim, a minha atuação é 99% previdenciário. Sempre tem aquele processinho de um amigo, de um parente, que não é da área que a gente acaba atuando. Mas de mais ou menos 2019 para cá, a minha atuação é exclusivamente na área previdenciária. A Ludmila é formada nas faculdades Docton de Caratinga. Prata da casa. Prata da casa, em 2009. Ela tem pós-graduação em Direito Constitucional pelas faculdades Anhanguera e pós-graduada em Direito Previdenciário também, que é o nosso foco aqui hoje. Ludmila, após a reforma, vamos então direto aí nesse assunto, né? Após a reforma da Previdência, causou muitas dúvidas na população, né? Eu acho que até hoje, né, Ludmila? Com quantos anos eu posso aposentar? Isso é uma dúvida recorrente, gente, né? Que situação. Como é que ficou essa alteração para o homem, para a mulher? Na verdade, assim, hoje, após a reforma, né? A dúvida maior, tanto com relação à idade, com relação a tempo, né, de contribuição, carência, houve várias mudanças. As mudanças maiores foi, né, com a emenda constitucional, com certeza, mas
sempre há mudanças, né? Infelizmente, assim, a gente que advoga na área previdenciária, a gente tem que acompanhar isso a todo dia. São medidas provisórias, são informativos, são ofícios circulares do INSS, porque nós temos as instruções normativas do INSS, que, vamos dizer assim, é a nossa ferramenta na questão administrativa, e temos a parte judicial, que já não pega tanto instruções normativas e pega mais o geral, né? São várias espécies de aposentadoria, né? Fica complicado da gente poder falar. Mas, de forma geral, o que as pessoas... A demanda maior com relação à aposentadoria por idade, né? Então, houve a alteração da idade, né, da mulher. A gente passou já por um período de transição, que era o pedágio, né? Mas agora, no ano de 2023, a idade da mulher é 62 anos de idade, né? Para aposentadoria, a idade mínima. O homem, 65, e a mulher, os 15 anos de carência. E o homem passou para 20 anos. Mas aí nós temos umas regrinhas, né, de transição, mas, de modo geral, ficou dessa forma. Então, a mulher aí passou de 60 para 62, infelizmente. E qual que está sendo, assim, a maior queixa desde a pandemia dos segurados? Desde a pandemia, eu falo assim, que na verdade houve um agravamento do problema, né? Mas a queixa dos segurados com relação ao INSS, a maioria, vamos dizer, 80% dos segurados hoje, ele busca a previdência por um benefício relacionado à sua incapacidade laborativa. Seja em razão de um pequeno acidente que causou uma incapacidade temporária, ou seja, assim, uma incapacidade mais grave, que é a incapacidade permanente, né? Que é uma aposentadoria hoje por incapacidade permanente. A queixa maior do segurado hoje, infelizmente, é a demora na realização das perícias, né? São milhões de brasileiros, 1 milhão de brasileiros hoje está aguardando para realizar uma perícia no INSS. E isso, na verdade, até piorou do ano passado para cá, que a gente está tendo um aumento de 8,5% por período. Então, isso, para mim, isso é um caos. Quem procura a previdência porque está com problema de saúde não pode ficar um mês numa fila esperando uma perícia. Esperando uma perícia e esperando o resultado dessa perícia. Muitas vezes é uma urgência, né? A maioria das vezes, uma urgência. E com o agravamento dos problemas psiquiátricos, que é uma realidade. Infelizmente, assim, é uma realidade o pós-pandemia. Os afastamentos de ordem psiquiátrica aumentaram significativamente. E a pessoa que já está com um problema psiquiátrico, né, já está frustrado por uma situação particular, enfrenta uma outra. Que é aguardar a resposta do INSS. Enquanto isso, remédio custa dinheiro, médico custa dinheiro, comer, morar custa dinheiro. Então, assim, você vai ao INSS buscando um pouco da dignidade num momento difícil da sua vida. E o INSS, o que ele faz? Ele demora a te atender. E ainda mais, não é só a demora na fila. Nós temos um alto índice de perícias negadas. O segurado, ele tem laudos, ele tem relatórios médicos, ele faz os acompanhamentos médicos necessários, chega lá, tem a carência atendida, né? Que eu acho que é muito importante falar isso também. Hoje, para você conseguir um afastamento, como as pessoas falam no INSS, não basta somente a incapacidade. Você tem que ser segurado do INSS e atender a carência, que é aquelas contribuições mínimas que você tem que fazer para conseguir um afastamento. Hoje são 12 contribuições. Você, sendo inscrito no INSS, tendo essas 12 contribuições, precisou se afastar, você comprova a sua incapacidade e você está apto a receber um benefício. O problema maior o segurado atende a carência, é segurado do INSS, comprova a doença, comprova a sua incapacidade para o trabalho, que uma coisa é você estar doente, outra coisa é essa doença te incapacitar. Você prova essa incapacidade e você não passa na perícia do INSS. Muitas vezes de forma injusta mesmo. Muitas vezes de forma injusta. Aí você está falando de uma seara administrativa. Aí eles vão ter que recorrer ao judiciário. Isso, quando você agenda uma perícia no próprio INSS. Né? Igual a gente, né, voltando um pouco ao assunto. As duas maiores queixas hoje, essa demora e esse não passar na perícia. Te falo como
experiência. Porque se a gente fosse, né, pegar doutrina, teoria, a gente tem várias teorias para falar por que isso acontece. Minha opinião, como atuante na área há muito tempo, não existe critério objetivo. Você vê que não existe critério objetivo. Se preencher tal coisa, passa na perícia. Não existe, gente. Para mim, a única justificativa é enxugar cofre público. Eu falo isso porque todos os dias eu fico assim, nossa, como que essa cliente não passou na perícia? Então, assim, a gente fica indignado. Graças a Deus que o INSS é o primeiro passo, né? Então, aí você junta. O perito às vezes, do quadro ou terceirizado do INSS. Não tem critério objetivo. Né? Não tem, você falar assim, preenche isso aqui e passa. Não, requisito, né? Não existe isso. Infelizmente, eles falam que tem? Claro. Pontuações, falam N coisas, né? Mas na prática a gente vê que não. Então, assim, o segurado que vai ao INSS hoje, que não passa na perícia, ele tem que recorrer ao judiciário. Não adianta você pedir reconsideração, porque você vai cair numa análise, perder mais tempo. E, às vezes, a demora de você estar tendo analisado ali uma citação de reconsideração ou um recurso, se você não estiver contribuindo, você perde sua qualidade de segurado. Sim. Então, quando você chega aí para a justiça, se você ficar nessa demora, você vai não atender outro requisito. Então, assim, já agrava a situação. Então, não estou aqui instigando ninguém a demandar, né? A gente não tem o objetivo de instigar a demanda judicial. Mas é uma realidade. O segurado hoje, que não passa numa perícia, numa primeira perícia, né, no INSS, que tem, né, outras oportunidades também, ele tem que recorrer ao judiciário. Primeiro, o judiciário, o perito que avalia, não é um perito do quadro do INSS, nem um terceirizado remunerado pelo INSS. Sim. Então, você já está um passo à frente. Segundo, quando você leva ao judiciário o seu problema, o juiz, por mais que uma perícia tenha validade, muita, né, validade, a gente não tem o que a gente fala de hierarquia de provas também. O juiz, ele não está distrito ao laudo pericial do perito. Então, ele vai analisar o conjunto daquele processo, né? E o perito judicial também, ele faz uma análise mais ampla, que a gente fala uma análise biopsicossocial. Ele vai analisar a profissão que o seu cliente atuou a vida toda, o grau de escolaridade dele, o que aquele problema interfere na atuação laborativa dele. Então, você tem uma análise mais ampla. E isso favorece o segurado. Não adianta você ter um trabalhador rural com um problema sério de coluna, com 50 anos, falar que ele pode ser reabilitado como telefonista. Não existe isso. Não dá, né? Então, assim, é uma análise completa e isso favorece muito o segurado na hora da análise. E é o que a gente busca, que é a justiça por segurado, né? Diante dessa confusão toda, Débora, tipo assim, eu, uma pessoa física, vou entrar com o meu processo de aposentar. É um caos. Eu não entendo nada, eu não sei nada desse protocolo todo. Por isso que, graças a Deus, existem os advogados para dar um suporte. Porque, orientar. Diante dessa burocracia, porque deveria ser simples, é isso que a Ludmila falou. Deveria ser simples. Deveria ser simples, porque é um direito de todos. Sim. Eu recebo essa pergunta diariamente. Mas por que eu vou contratar? Eu não preciso contratar um advogado. É por conta disso, dessa confusão você toda. Não precisa contratar um advogado. Hoje a gente tem o portal do Meu INSS, que ele é maravilhoso. Ele veio com várias ferramentas e com vários projetos piloto na pandemia que veio para ficar. De tão certo que deu. Então, o acesso do segurado ao pedido dele é facilitado. Agora, ao direito é bem diferente. Essa é a questão, a burocracia para você conseguir ter acesso. Quando eu fui lá para o judicial, estou com a sentença favorável, o INSS tem cumprido de forma rápida, como tem sido? Olha, geralmente, na maioria das vezes, quando você tem uma sentença judicial, né, eu particularmente, você tem a opção de pedir uma implantação imediata desse benefício, né, que a gente fala assim, uma tutela de urgência, considerando que é uma verba alimentar, então ela é sempre deferida. Sempre que você tem uma procedência, né, que é um acolhimento do seu pedido, você, como advogado, se pedir,
essa tutela de urgência, o juiz determina que o INSS implante de imediato, mas não é imediato, né? Ele dá aí um prazo de imediato porque independe de trânsito da sentença. Sim. Mesmo se tiver recurso, o segurado ele vai recebendo esse benefício. Hoje, um prazo fixado de 30 dias úteis. O INSS, vou te falar pelo meu acervo, vamos dizer assim. De 100 processos, ele implanta 80 no prazo. As então, implantações judiciais, tá razoável. Né? As implantações, até porque se ele não implantar, ele já sabe que vem o juro, vem a correção monetária, multa, que vai né? incorrer, inclusive em multa por descumprimento por ser desobediência. Sim. Né? Então, assim, mas nós também, como advogados, a gente tem a liberdade, né, vamos dizer assim, de estar peticionando, informando um eventual descumprimento de prazo. Sim. Eu te falo que de 100 processos, geralmente eu tenho que executar provisoriamente 2 sentenças. Tá muito tranquilo. Então, assim, tá tranquilo Mas essa dentro parte. desse prazo de 30 dias. Isso. Entendi. Mas o desgaste de ter que fazer isso, ele ainda Não, existe. E o processo ainda é ele muito ainda longo? existe. Esse processo Não. até é um processo... Gente, nós estamos, assim, vivendo o ápice da advocacia previdenciária, no meu que ótimo, entender. Né? Porque nesse especial, acho que em todas as áreas do direito, mas na previdenciária, assim, a justiça demorada, ela acaba sendo uma injustiça, né? Injustiça. É. Porque, né, injustiça tardia nada mais é do que uma injustiça, realmente. Hoje, com o processo eletrônico, eu falo hoje assim, porque eu sou das antigas, né? Eu sou da época do papel, do processo físico, né? Então, de 2015 para cá, quando implantou o processo judicial eletrônico, só pelo fato de você citar eletronicamente o INSS, antes demorava o quê? Uma carta precatória para citar o INSS, Sim. era quase um ano. Hoje você entra com o processo judicial, no primeiro despacho você tem a data da perícia. Nossa, que bom. Coisa boa. Então, assim, principalmente aqui na comarca de Caratinga, nós não temos nada a reclamar. As varas são bem eficientes e eficazes com relação a andamentos processuais quando se trata de INSS. Minha opinião, assim, Isso é uma ótima particular, notícia, né? Muito bom. No primeiro despacho do juiz, que é assim, você entra com o pedido, o primeiro momento, o juiz, quando se trata de um auxílio-doença ou um auxílio-acidente, qualquer coisa relacionada à incapacidade laborativa, você já sabe, na semana que você entra, a data da sua perícia. Quando se trata de um benefício que demanda uma audiência, por exemplo, uma aposentadoria por idade rural, que você tem que ouvir testemunhas, você também, em algumas varas, você já sai no primeiro despacho a data da sua audiência ou no mais tardar com 2, 3 meses. Hoje nós temos sentenças com 5, 6 meses. Porque eu cheguei a acompanhar também a época do processo físico, ainda era bem moroso. Não, eu tenho processos em fila de precatório, por exemplo, de 2010. Não. De 2011. E tenho processos com precatórios recebidos de 2018, 2019. Então, para você ver a diferença, como que está fluindo hoje. Muito bom. Né? E é a primeira pergunta do cliente. Doutora, vai demorar? Porque a pessoa tem urgência. Para mim, não está demorando. Porque eu sou da época que realmente uma aposentadoria demorava 5 anos. Sim. 5 anos. 5 anos. Para uma pessoa ter uma resposta, gente. Isso, assim, é um absurdo. Então, para mim, quando você tem um processo concluído com menos de 1 ano... Não, às vezes até com um trânsito em julgado de um recurso, eu acho que a gente está no céu. Não, eu acho que dentro da judicialmente, a celeridade realmente está sendo aplicada. Judicialmente aí, né? falando, nós estamos no céu. E vou te falar, a Justiça Federal, que é a especialista, vamos dizer assim, os processos estão demorando mais do que a Justiça Estadual. Que a demanda efetivamente é maior também, né? Mas eu falo que hoje nós temos um processo judicial mais célere do que um processo administrativo. Que ótimo. Se você entra com um recurso administrativo hoje no INSS, você não tem resposta com menos de 1 ano. Olha. Então não compensa, gente. Não compensa. Não compensa para o segurado. É difícil as pessoas entenderem que tem gente que ainda tem medo do judicial, né? Vamos dizer assim, não, eu vou lá, eu vou tentar primeiro, porque esse negócio, medo bobo, né? De entrar na justiça e tal. Não precisa ter medo. Porque no judicial as coisas funcionam e muito melhor do que o administrativo.
Verdade. Ó, tá aí, dica importante, né, Débora? Sim, eu fiquei feliz de saber dessa notícia, dessa celeridade dos exatamente. processos. Isso é muito bacana. Porque se você for fazer um parâmetro, né, de 5 anos para 6 meses, talvez. Eu já tive sentença com 4 meses. Olha. De aposentadoria por invalidez. Muito bom. Bacana. Muito sem bom trânsito, mas como sentencia e já implanta o benefício. Já pode implementar. E muitos acordos. O INSS está ofertando muito acordo judicial. Isso é bom. Apesar do segurado perder um pouco, né? Porque é acordo. Sim, sempre cada parte abre mão. Vai ceder. Né? Vai ter que ceder para chegar no ponto comum. Mas nós temos muito acordo, gente. O índice de acordo está aumentando. Eu acredito que é positivo também, né? Muito bom. E eu acredito que seja porque o INSS, os procuradores, né? Realmente ver a situação ali, ver, não, poxa, por que não deferiu isso aqui lá no administrativo? É diferença, né? Às vezes a gente tem concessão através de acordo de aposentadoria rural por idade, sem nem instrução. Olha. Né? Você entra com o processo bem instruído, com documentação, sem nem contestação, já estão atravessando petição, né? Para poder chegar num acordo. E a gente, como advogado, eu falo até eu adoro acordo, gente. Claro. Nossa, eu adoro acordo. Eu acho que fica rápido, todo mundo satisfeito. Apesar, assim, o INSS, na maioria das propostas de acordo, nós, como advogados, a gente abre mão da sucumbência, né? Sim. Porque tem que abrir mão de alguma coisa. Mas com relação ao segurado, o percentual da maioria das propostas é 95% dos atrasados. Então, assim, 5%. É vantajoso. É muito vantajoso. Principalmente quem não está tendo renda. Ludmila, você estava falando negócio da perícia, vamos voltar um pouquinho. Eu vi que agora o novo governo está tentando aí implementar algo para diminuir essas filas. Tá. E o que é? Explica pra gente que eu vi por alto. Tem sim. O presidente Lula, foi em julho, não me lembro o número da medida provisória, mas ele editou uma medida provisória tentando, até assim, com uma nomenclatura popularmente de enfrentamento da fila, né, do INSS. Uma dessas medidas, dessa medida provisória, que vai ser... Tá para ser implantado esse mês. Acredito que já vai começar a implantar. É o seguinte, hoje nós temos uma média de 26 mil perícias por dia no país. É muita coisa. É muita coisa. E dessas perícias diárias, a gente tem uma falha, que é a não ocorrência da perícia, né? A não ocorrência da perícia, num percentual mais ou menos de 20%. Então, é muita coisa, né? 1.000 e poucas perícias por dia não são realizadas. Ou porque o sistema é falho, o sistema falha muito. Mas é muito, gente, é toda semana. Toda semana volta cliente, doutora, não fiz minha perícia, o sistema estava fora do ar. Olha. Ou não fiz a minha avaliação social, né? No caso do benefício assistencial, estava fora do ar. Então, assim, tem que remarcar. Ou é porque, não tinha perito. Então, assim, são N fatores que contribuem para esse travamento da fila, para essa demora, né? Os peritos que atuam no INSS, eles têm que fazer hoje, diariamente, 12 perícias. Essa é a determinação. Então, são 12 perícias. O que essa medida provisória está fazendo? Ela está determinando que... Determinando não, né? Mas eu acho que o perito não vai querer negar, não. Toda perícia realizada acima dessa obrigação diária de 12 vai ter uma remuneração extra. Então, os peritos eles vão ganhar a mais por perícias realizadas acima da sua obrigação diária de 12 perícias. E quando você fala em bolso... É um bom incentivo, né? Um bom incentivo. Então, eu quero acreditar, vou esperar as cenas dos próximos capítulos, um efeito positivo. Mas eu acredito que vai ter um efeito positivo. E eu acho também, gente, que, assim, é uma opinião pessoal minha. O sistema de internet, de processamento do INSS é muito precário. Sabe? Você observa numa recepção, por exemplo, de uma agência, que os computadores não são lá grandes coisas, que o sistema operacional não é lá grandes coisas. E, assim,
Quando a gente fala paralisação de modo geral, a gente não está falando também do problema local. Sim. Porque, às vezes, o Sistema Nacional está funcionando e a agência aqui de Caratinga não está funcionando. Né? Eu já tive casos do INSS de não aprovar, falando que não houve comparecimento na perícia, só que, na verdade, não houve a perícia. Por quê? Hoje, você tem uma análise nacional. Se eu entro com um pedido de aposentadoria aqui, não significa que é um analista daqui que vai analisar. Então, a gente tem, assim, uma análise geral. Então, às vezes, eu faço um pedido e não houve uma avaliação social porque o sistema local estava indisponível, mas quem está analisando lá em Brasília ou lá em Curitiba não sabe disso. Então, é mais um desafio. Gente, eu já tive que imprimir reportagens de greve e provar para o próprio INSS que ele estava de greve. A agência estava de greve fechada. É um absurdo. É um absurdo. Um cliente foi convocado por uma revisional, porque ele já estava aposentado. Ele não foi, me ligou, perguntou se era para ir. Falei que não, a agência estava em greve e a local não estava funcionando. Parece que teve um problema de enxurrada na época, de inundação. Foi. Teve um resultado de corte da aposentadoria por invalidez dele, porque ele não foi. Então, assim, como assim, gente? Não tem lógico o negócio. Gente, eu imprimi as reportagens para provar pro próprio INSS que o INSS não estava funcionando. Então, olha a que ponto que a gente chega. Não realmente se lamentável, não deveria acontecer. Não adianta criar ferramentas boas, porque o meu INSS hoje é uma ferramenta excelente. Você consegue fazer uma contagem de tempo de contribuição, você consegue fazer tudo à distância. Você não precisa mais. Você consegue fazer uma averbação de um tempo que não está constando lá, que o seu cliente tem na carteira, sem você pisar no INSS. Então, assim, a ferramenta é muito boa. Mas o que adianta? Se você tem uma ferramenta boa e quem opera essa ferramenta não está andando junto. Então, é complicado. É ausência de funcionário, gente. A gente chega na agência de Caratinga, tem 2 funcionários. Nossa. 2 funcionários. É um perito para fazer as perícias, uma estagiária que é atendente, né, da portaria, vamos dizer assim, para fazer o direcionamento, e 2 funcionários. Então, assim, a situação é complicada. Teve um concurso agora, né? Dizem que vai dar posse para muita gente. Vamos ver se vai chegar alguém aí para poder socorrer. Tomara. E vamos então, Débora, aproveitar esse momento que a Ludmila estava falando sobre aposentadoria, benefícios. Essa é uma dúvida frequente também que você recebe, Ludmila? Sim. Qual a diferença entre aposentadoria e benefício? Pois é, principalmente relacionado aos benefícios assistenciais, né? Hoje, o INSS, vamos falar assim, ele é o gestor tanto dos benefícios previdenciários, que são direcionados aos contribuintes, aos segurados, mas também ele faz a gestão dos benefícios assistenciais, que são aqueles benefícios do próprio governo federal, né, destinados às pessoas em situação de miserabilidade. Hoje é muito comum você ouvir assim, o fulano nunca pagou INSS, mas ele aposentou pelo LOAS. Sim. Aí você já vê, bom, peraí, então vamos falar. Aposentadoria é aposentadoria, LOAS é o LOAS, né? É comum confundir, porque o valor é idêntico, né? Que é um salário mínimo, a maioria da população, principalmente a nossa, né, gente? A gente mora no interior de Minas Gerais, então a maioria da população tem uma renda, é um salário mínimo, se aposenta, né? Com um salário mínimo. Se aposenta com um salário mínimo. Então, isso causa confusão. Mas a aposentadoria é aquele benefício destinado às pessoas que trabalharam, que recolheram, que atende, né, a carência mínima, lá, mulher dos 15 anos, a idade mínima, né, os 62 anos, e se aposenta. O LOAS é um benefício assistencial de um salário mínimo também, destinado ou às pessoas com alguma deficiência e que essa deficiência o impede de prover o próprio sustento, né, de ter uma vida digna, ou também destinados aos idosos de 65 anos ou mais, que também encontram nessa situação de miserabilidade, de vulnerabilidade social que a gente fala hoje,
né? Pessoas que não contribuíram. Pessoas né? que nunca contribuíram, mas que, se preenchido determinados requisitos, que eu vou até falar assim brevemente aqui, porque não dá para poder, né, prolongar muito no assunto, que nunca contribuíram, mas que, se atendido esses requisitos, consegue ter essa renda de um salário mínimo por mês. Ela não tem 13º. É uma das diferenças entre o LOAS e a aposentadoria é justamente que não tem o 13º. Essa é uma das diferenças, né? E que, apesar de nunca terem contribuído, ou nunca ter trabalhado, ou trabalhado de forma informal, mas nunca conseguiu contribuir, e que se encontram em situação de miserabilidade, têm direito a esse benefício. Hoje, nós podemos dizer que nós temos duas, vamos falar assim, 2 destinatários do LOAS, que são as pessoas que, independentemente da idade, não importa a idade. Tanto é que LOAS se paga para menores. Crianças com autismo, crianças com alguma deficiência congênita ou não. Né? Hoje a gente está tendo uma alta procura de crianças que, em razão do autismo, porque o autismo, por si só, ele não leva a uma incapacidade motora ou uma incapacidade intelectual, né? Ele depende do grau. Sim. Então, assim, nós temos uma procura com relação ao autismo de crianças que já, em razão do autismo, enfrentam dificuldade de aprendizado. Né? Então, você já vê que ele tem uma barreira, que ele tem uma limitação. E o LOAS é exatamente o quê? Para amenizar essa questão de uma limitação, de uma barreira, né? Que a pessoa enfrenta ou irá enfrentar, até mesmo de concorrer no mercado de trabalho em iguais condições. Sim. Né? De prover o próprio sustento. Então, hoje nós temos o LOAS destinado a essas pessoas com algum tipo de deficiência. Não uma deficiência, igual a pessoa pensa, não tem uma perna ou falta algum membro. Não. Hoje a gente tem um entendimento mais humano da deficiência. Hoje, uma incapacidade a longo prazo, que considera-se acima de 2 anos, já é apta a receber um LOAS. Senão, você pode ter um problema, exemplo, psiquiátrico, uma depressão profunda, né? Alguma coisa que te incapacita. Você não é segurado no INSS, você está há mais de 2 anos sofrendo com isso, você está apta, preenchido os demais requisitos de receber um LOAS. É um amparo, né? O amparo social, é o benefício do amparo social. E realmente é um amparo social. Para essa pessoa, né? Quem sabe, tá fazendo um tratamento, tendo uma renda, reerguer e voltar, né? A ter condições de trabalhar, a prover o próprio sustento. Então, tem essas pessoas e tem o outro destinatário do LOAS, que são os idosos de 65 anos ou mais. Que talvez até trabalhar durante toda a vida, mas na não informalidade. Preenche, e talvez nem preencha a carência. Às vezes, a gente tem muito caso assim, de pessoas que já têm a idade, tem 65 anos, preenche os demais requisitos do LOAS que eu vou estar falando aqui, não tem o tempo suficiente de contribuição. Às vezes, uma mulher hoje tem 62 anos, atende a idade, certo? 62 anos. Mas ela não tem os 15 anos de contribuição. Exemplo, ela tem 12. Então, ela não preenche a carência. O que eu faço? Eu peço o LOAS para ela, faço uma inscrição dela como contribuinte individual, como contribuinte facultativo, porque o LOAS, ele autoriza quem receber ele a contribuir como facultativo. Não corta. Porque a inscrição de facultativo hoje, ele é justamente para o desempregado, né? Você faz o quê? Você pede o LOAS para aquela pessoa, para ela ter condições de contribuir. Ela contribui mais 3 anos e você pede depois uma aposentadoria para ela. Bacana. Que é mais vantajosa, porque a aposentadoria institui uma pensão por morte. Tem, né, o 13º, né, que o LOAS não tem. Mas, enfim, tanto para o deficiente ou para o idoso, 65 anos ou mais, tem também os demais requisitos. Não é só comprovar a idade ou a deficiência. Hoje, vamos dizer assim, o brasileiro hoje, né? Ele tem que ter o CPF, está inscrito regularmente na Receita Federal, né? Tá tudo bacaninha. Tem que ter o cadastro no CadÚnico, que é onde as pessoas vai no CRAS da própria cidade, faz aquele cadastro de baixa renda, né? Então, ele tem que ter o cadastro no CadÚnico. E ele tem que ter uma renda per capita na família de 1/4 do salário mínimo.
Você pega aquela única renda da família, divide pelo número de pessoas. Deu 1/4 do salário mínimo, você está apto a pedir o LOAS. Entendi. Mas assim, tivemos algumas mudanças, principalmente em razão de ajuizamento de ações pedindo a flexibilização dessa renda. Então, hoje, o próprio INSS, quando você entra com o LOAS, ele te dá a oportunidade de comprovar despesas. E ele abate essas despesas na renda. Tá. Então, tem várias coisas, várias despesas que podem ser abatidas nessa renda. Então, não é assim uma conta a grosso modo. Você ainda tem... alguns meios. Você tem alguns meios. Inclusive, me parece que a alteração de 2015 para cá, não lembro ao certo ano, mas acredito que é 2015, o próprio LOAS passou a não contar como renda. Então, antigamente, se o seu pai recebesse LOAS, a sua mãe não podia receber LOAS. E hoje pode. Eu posso ter, numa mesma casa, vários benefícios de LOAS. Assistenciais, olha, bacana. Porque o próprio LOAS não conta como renda. Exemplo, a renda do filho casado ou divorciado não conta como renda. Então, a gente tem, né, essa... Você não precisa procurar um advogado para pedir o LOAS, mas eu acredito que você deve procurar um advogado. Com certeza. Para pedir o LOAS. Com esse tanto de brechas e negações, não precisa, não tem tem como. A pessoa sozinha vai... E se é um desafio pra gente? Tem casos que é desafio pra gente. Sabe? Tem casos que, assim, a gente debruça mesmo, em cima da mesa. Você imagina pra população que não tem conhecimento jurídico e... Em se tratando principalmente de LOAS, não tem nem, às vezes, nem, são pessoas que nem concluíram, nem são alfabetizadas. São pessoas, gente, pessoas carentes, pessoas que vão no seu escritório descalço. É difícil. Sabe? São pessoas que precisam de você. Precisam de você e estão a ponto, assim, de pedir misericórdia, sabe? De não ter o que comer em casa, de viver de Bolsa Família e cesta básica. Então, assim, o LOAS hoje, ele aumentou muito. Ele aumentou a procura muito de uns 3 anos para cá. E principalmente quando se trata de criança. Eu não sei se no passado era falta de conhecimento, porque hoje a mídia, ela informa rápido, muito, né? Sabe? Ela informa muito. Às vezes você tá com uma criança com uma dificuldade que você não entende e que você não sabia que aquilo ali poderia ser uma barreira realmente para ela. Uma barreira intelectual, né? Ou até mesmo física. A física é mais perceptível, é mais fácil de você perceber. Mas às vezes você pensa, nossa, mas meu filho não aprende nada. Nossa, mas ele vai para a escola e não aprende nada. Peraí. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos levar no médico, né? Vamos ver se realmente ele não quer aprender ou se é uma barreira que ele tem em decorrente de algum problema de saúde. Então, hoje, como a mídia divulga muito essas questões, a procura de benefícios assistenciais para menores de idade, ela é muito alta. E não é bom, de um lado, né? Porque não é bom, né? Uma criança com problema. Mas, por outro lado, é bom a informação. Porque a mãe, gente, é dedicação exclusiva com uma criança. Muitas vezes tem que parar de trabalhar, né? A realidade, às vezes... Sabe, eu tenho várias mães que não trabalham e que tem que, sim, desdobrar para sustentar os filhos. Precisa do benefício. Precisa. Né? Só que, ao mesmo tempo, não pode ausentar de casa porque não tem como deixar a criança sozinha. São crianças hiperativas, são crianças que precisam de um cuidado, de um zelo melhor. Né? Então, assim, além do problema da criança, tem o problema da mãe não poder trabalhar. Então, isso o quê? Dificulta mais ainda prover o lar. Né? Às vezes são famílias assim que só tem um provedor, que é o pai, e 3, 4 crianças e a mãe sem trabalhar. Então, o LOAS, ele vem para poder dar uma base, uma sustentação, uma equilibrada, né, nessa questão, até porque essas crianças precisam de consultas, precisam de médico. É muito bom que as pessoas entendam o seu direito, né? Tenham acesso a essa informação, né? Nós estamos em 37 minutos de programa. Percebeu. Já. Verdade. E nós temos algumas perguntas, né, Débora, de telespectadores, de internautas da própria Ludmila, que foi anunciado que ela estaria hoje na Docton TV.
E o pessoal mandou perguntas. São várias perguntas, vamos escolher pelo menos umas 3, né, são Débora? São muitas, né? São muitas dúvidas. Depois, inclusive, a gente pode deixar o @ das redes sociais da Ludmila. Pra poder passar pra ela. E aí você responde, né, Ludmila? Podem essas encaminhar. Perguntas que não dá pra responder agora, você faz um vídeo lá e responde o pessoal, tá bom? E pode encaminhar, assim, eu tenho o maior prazer, né, em esclarecer sobre os direitos, né, para as pessoas que a gente vê que a informação tá caminhando, né? E o acesso, né, ao profissional também. Não existe mais aquela barreira, né, Ludmila? Não existe. As redes sociais estão ajudando muito também, né? E assim, eu falo que a advocacia previdenciária ela é de acolhimento. Né? Ela tem que ser humanizada. Sim. Não tem como você separar você do seu cliente. Eu falo que a gente até sonha. A gente até sonha com os problemas dos clientes. A gente fica na expectativa. Meu Deus, vai fazer perícia? Será que vai passar? Então, assim, é acolhimento. Né? A gente tem depoimentos muito bacanas, né? De quando a gente consegue. Pessoas que choram, que se emocionam. Então, é muito gratificante. Bacana. Além, né, da remuneração, de ser um trabalho nesse sentido de, tanto financeiramente, ser bom, mas a gratidão também é muito importante, né? Claro. Ela aquece o coração da gente, faz a gente correr mais atrás ainda. E o INSS que lute. Isso aí. Verdade. Quer fazer a pergunta? Então vamos aqui, ó. Uma até que foi interessante que você fala um pouco disso, ó. Minha mãe tem carteira assinada há quase 10 anos e ela já tem 62 anos. O tempo que ela trabalhou na roça pode contar para ela aposentar? Sim. É muito interessante mesmo. Inclusive, o INSS, nessa última instrução normativa, em alguns ofícios também circulares e portarias, ele está reconhecendo essa possibilidade de você juntar. Né? A gente chama hoje de aposentadoria híbrida, onde você pega o seu tempo rural, mesmo que seja assim, bem antigo. Aí você averba junto. O que eu faço? Eu não faço averbação. Eu já peço aposentadoria com averbação, que o meu negócio é mais assim, sabe? Resolvido. A aposentadoria híbrida é justamente isso. É ela pegar quanto tempo? Ela falou que tem 10 anos de contribuição e já tem a idade. Já tem a idade. Anos. É importante falar que na aposentadoria híbrida, como você usa o tempo rural e o tempo urbano, a idade é urbana. Porque a idade rural hoje, para a mulher, mais baixa, né? ela é reduzida, ela é 55 anos. Mas a partir do momento que você usa tempo urbano, aí a idade já não te beneficia. Você tem que cumprir o critério etário urbano, que é os 62 anos no caso dela. Se ela já tem 10 anos, né, de contribuição, então falta 5 anos para completar a carência de 15 anos. Então, ela pode, sim, pegar esse período dela, rural, a gente, né, na verdade, você pode pedir a averbação, né, igual você disse, de pedir a averbação do reconhecimento desse período especial e depois pedir aposentadoria. Ou no próprio pedido de aposentadoria, já tem. O INSS, gente, eu falo que o sistema é muito bom. Quando você protocola um processo administrativo de aposentadoria, ele já te pergunta: tem período rural para declarar? Então, você marcando que sim, você já vai anexar aquela documentação rural e pedir o reconhecimento. Claro que tem, assim, umas exigências bem específicas, né, que são as declarações. Mas, de modo geral, o próprio INSS já te pergunta. E o rural hoje são N documentos que podem ajudar ele a conseguir uma averbação. A certidão de casamento dela, por exemplo, se constar a profissão dela como rural, ou a do marido que estende a ela, uma contribuição sindical, né? Escritura, às vezes há muito tempo a mãe dela recebeu uma herança do pai, né? Alguma coisa nesse sentido, ou adquiriu algum terreno rural que depois veio a desfazer, não tem problema. O reconhecimento desse tempo ele pode ser bem remoto. Inclusive, gente, tem jurisprudência que reconhece o trabalho rural desde os 8 anos de idade. Uau! Desde os 8 anos de idade. Mas o trabalho... É realidade. Mas o trabalho menor é proibido. É proibido, mas desde que ele trabalhou, ele tem que ser reconhecido. Exatamente. Então, tem decisões. O mais comum é a partir dos 14. Você fala assim, nossos mesmo, a partir dos 14 anos é muito comum. Agora,
tem reconhecimentos de rural desde os 8 anos. Olha só. Então, assim, é muito a favor do segurado rural. E ela pode sim, pode pedir para declarar, juntar os 10 anos e aposentar. Seja feliz. Bacana. Vamos mais uma e a gente finaliza? INSS, nossa, são tantas. Aí a Ludmila responde lá nas redes Pergunta mais sociais fácil. dela. Brincando. Qual que você escolhe? MEI? Ah, esse MEI é legal, ó. Eu pago MEI como manicure. E agora eu dei síndrome do carpo. Do carpo. Deve ser túnel do carpo, é muito comum em manicure mesmo. Pago há mais de 6 anos e não consigo trabalhar. Eu tenho direito a algum benefício? Sim. Gente, o MEI, as pessoas têm muita dúvida do MEI. Pois porque o MEI, apesar de você pagar numa alíquota de 5%, hoje um MEI deve estar uns R$63, imagino. Ele te dá direito à aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. O único benefício que o MEI não te dá direito é a aposentadoria programada. A conhecida aposentadoria por tempo de contribuição. Mas mesmo assim, o INSS te oportuniza futuramente a recolher essa diferença. Tá. Com relação a ela, ela não falou, ela não está conseguindo trabalhar, né? Sim. Então, eu acredito... Ela falou que ela pagou por 6 anos. 6 anos. E se ela tem como acessar algum benefício. Isso. Você aplica ao MEI a mesma carência do contribuinte individual. Ou seja, ela tem que ter 12 meses de contribuição. Como ela tem 6 anos, ela já atende esses 12 meses de contribuição. Sim. Se ela não está conseguindo trabalhar, ela não informou se já está há muito tempo. Então, acredito que nós temos, primeiro, ela tem que agendar uma perícia no INSS para auxílio-doença. Hoje, é importante falar que o INSS, ele abriu um espaço no sistema para você requerer uma aposentadoria por invalidez de uma vez. Eu não aconselho fazer isso. Porque se é difícil você provar para o INSS uma incapacidade temporária, quem dirá uma definitiva. Verdade. Então, assim, a aposentadoria por invalidez, ela é um caminho, né? Então, você pode sim entrar lá no INSS, faz o seu login pelo Gov, faz o seu pedido de perícia através do auxílio-doença e vai ser avaliada, né, com seus laudos médicos, tudo isso. Mas o MEI pode sim. O MEI tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, institui pensão por morte, porque ele nada foi do que um incentivo do governo, na época, para as pessoas saírem da informalidade. Porque, às vezes, o que impede um profissional autônomo de ficar na informalidade é as taxas contributivas. Então, o MEI veio para poder reduzir essa taxa e incentivar a população brasileira a sair da informalidade. E deu muito certo. E aqui, se ela não conseguir administrativamente, ela ainda pode recorrer ao judiciário normal. Ela pode normal. Ir para a justiça normal. Ok. Tá bom? Nossa, gostei, hein? Nossa, é muita coisa, né? Muito aqui, esclarecedor. eu acho que nós vamos ter que fazer tipo um quadro. É muita coisa, Quadro né, de gente? previdência, de dúvidas, é verdade. Tem muita informação. Mas a gente tem que encerrar, né? Sim. E é aquilo que eu falei. Eu adorei o papo. Foi é sempre bom falar de previdenciário, né? E principalmente muito mal do INSS. Adoro falar mal do INSS. Mas brincando, é porque, na verdade, o INSS hoje, ele é, vamos falar assim, uma barreira mesmo. Muita. Não, e uma barreira conversa imensa. como essa é uma utilidade pública. Né? Utilidade e tirou pública. muitas dúvidas minhas também, adorei. Que bom. Também gostei, Eu fico viu? feliz de ter Muito contribuído, assim, um pouco, né? Compartilhar um pouco do meu conhecimento. Na verdade, o previdenciário, a matéria é muito maçante, né? A gente tenta ficar um papo mais descontraído. E ficou. Mas se a gente começar a falar, a gente não para. Acho que todo mundo conseguiu compreender esse, né, de termos técnicos para a vida real. Sim, então, não, E muito qualquer claro. dúvida também, eu estou à disposição. Podem me enviar, né? Podem fazer a consultazinha lá. Inclusive, né, igual a com Regi falou, certeza. essas perguntas que a gente não conseguiu responder no programa, vamos deixar. Eu vou tentar fazer um videozinho, posto lá, Ai, né? legal. Marco a E aí pessoa a gente, isso. E talvez a gente pode até compartilhar também, né? Sim. Pra pessoa ter porque acesso. talvez está assistindo aqui na Docton TV, mas tem um arroba, seu Instagram. Doutora Ludmila Guzmão. Pois é, tem o 2 L's. L-U. Vai aparecer aí na vamos- tarde. O Natan vai colocar para colocar. vocês o arroba aí, vai aparecer, tá bom? Eu vou deixar direitinho o endereço eletrônico,
né? E tô à disposição, adorei conversar com Ai, vocês. nós adoramos. Podem me convidar mais vezes. Vamos mesmo, viu? Sempre que tiver um assunto do momento, e sempre que tiver novidades, se vocês quiserem saber, né, sobre, né, o que está acontecendo, se realmente essas medidas anunciadas pelo governo Lula estão efetivamente, certo, né, sendo cumpridas, pode me chamar que eu tô à disposição. Ai, ótimo. Obrigada. Obrigada, gente. Muito bom. E é isso, gente. Então, breve mais informações e um novo podcast para você. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.